Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente sua vida. É um prazer ter você por aqui e poder compartilhar a palavra de Deus. Quero dividir com você hoje um ensinamento dado por Jesus no Sermão do Monte. No capítulo 6, Jesus ele ensina a multidão sobre as questões de necessidade da vida e sobre a ansiedade que essas necessidades acabam gerando no ser humano. Foi assim no tempo de Jesus e continua sendo assim nos dias de hoje. Diria até que hoje tem um nível maior de ansiedade do que outrora. Hoje as pessoas estão muito aceleradas e querendo antecipar o futuro, porque a ansiedade é um tipo de antecipação do futuro. É aquela certeza que as pessoas querem ter que aquela coisa que eles esperam vai dar certo, vai acontecer daquele jeito. Jesus ele vai nos ensinar que nós não devemos andar, estar ou ser controlados pela ansiedade. Veja o que diz aqui no capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então Jesus está sendo enfático aqui em dizer que nós não devemos estar ansiosos. Em primeiro lugar, vamos pegar. Por que Jesus está dizendo isso? Porque a ansiedade nunca resolveu nenhum tipo de problema. A ansiedade nunca solucionou nenhuma questão e nem resolveu nenhum problema. A ansiedade, pelo contrário, ela vai nos afetar negativamente, porque a nossa paz vai ser roubada, a nossa estabilidade será abalada e nós estaremos preocupados com coisas que ainda nem aconteceram. Então Jesus recomenda a nós, não andem ansiosos, tá? E ele fala sobre as necessidades humanas, comer, beber, se vestir, e nós temos diversas, né? Jesus fala sobre essas três, mas nós temos diversas necessidades que nos fazem ficar às vezes preocupados. Por exemplo, agora, estamos às vésperas de Natal. Quais são as preocupações das pessoas? Elas estão preocupadas com que a roupa que elas vão comprar para usar no Natal, no Ano Novo. Elas estão preocupadas com as compras da ceia de Natal, da ceia de Ano Novo. Estão preocupadas com as bebidas, com a carne que irão comprar para o seu churrasco. E muitas das vezes essas pessoas elas saem, né, do seu comportamento normal por conta dessas ansiedades. E é bom a gente planejar. Se por um lado eu disse que a ansiedade nunca resolveu nenhum tipo de problema, o bom planejamento sim. Então, Jesus está dizendo, não ande ansioso, mas façam planos, entregue esses planos ao Senhor, porque a Ele cabe o dia do amanhã. Então, você já entendeu que essa ansiedade, ela não deve existir. Por quê? Vamos ler o versículo 26. Ainda no 25. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Ou seja, muitas pessoas, por conta da ansiedade, elas afetam, né, o seu corpo, o seu físico, o seu intelecto, por conta dessa busca desenfreada de conquistar, de realizar, de fazer, de resolver coisas que ainda nem aconteceram. Então, Jesus está falando, a sua vida, a sua saúde física, a sua saúde emocional, elas são mais importantes do que as suas necessidades. Tá? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial vos alimenta.
Não tendes vós mais valor do que elas? Agora, Jesus está fazendo um comparativo com as criaturas e com o ser humano. Ele alimenta, ele cuida das aves do céu e nós somos mais ou menos importantes para Deus. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, você não pode aumentar nem diminuir sua estatura, você não pode acrescentar ou diminuir um tempo à sua vida, porque essas coisas não estão no seu controle. Então Jesus agora vai ensinar que tem coisas que estão no teu controle e tem coisas que não estão no teu controle. Você sabe fazer essa distinção de coisas que você pode controlar e de coisas que você não tem como controlar? O dia do amanhã é uma delas. Você não pode controlar o que ainda não existe. Como disse, você pode planejar e entregar esses planos ao Senhor, e se Ele quiser, se Ele permitir, aí sim, você já tem uma direção para onde caminhar. 28. E quanto ao vosso vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Agora Jesus está dizendo, ó, vocês têm preocupação com a roupa, com o que vocês vão comprar, deixar de comprar, vestir, deixar de vestir. Deus cuida das ervas do campo, dos lírios. E a gente olha a natureza, tem plantas, né, tão exuberantes, e ele diz, nem Salomão na sua glória pôde ser como essas plantas. Mais uma vez podemos colocar aqui, e nós não somos muito mais preciosos para o Senhor? Será que Ele não cuidaria de nós? A questão é a gente acreditar nisso, que Deus tem cuidado de nós, de que Ele vai cuidar de nós no dia do amanhã, de que Ele sempre será zeloso conosco, porque essa é a essência de Deus, a bondade, o cuidado, a misericórdia sobre aqueles que confiam nele. Então ele chama essas pessoas que andam preocupadas de pessoas de pequena fé. Então, se eu tenho muita preocupação, se eu tenho muita ansiedade, eu tenho pouca fé. A minha fé, ela precisa fortalecer e ela precisa ser posta em prática para que eu deixe de andar ansioso com as coisas do amanhã. Então ele diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas, os que não confiam, ele chama aqui de gentios, os que não conhecem a Deus, procuram. De certo, aí ele fala para nós que confiamos, acreditamos em Deus. De certo, o vosso Pai, você tem um Pai, que se chama Deus, você acredita nele, você acredita que ele é bondoso e que ele supre as suas necessidades, então essa palavra é para você. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. E ele aconselha, não fiquem ansiosos, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas, ou seja, as suas necessidades serão supridas, elas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, você precisa viver hoje, o dia de hoje, porque o amanhã não te pertence e amanhã é uma outra história a ser vivida. Se você tem Deus como Pai, se você confia nele, coloque essa fé em prática. Coloque essa confiança e descanse, sabendo que o Senhor sempre. Ah, como vai fazer? Nossa preocupação é saber como Deus vai fazer, mas não importa. Deus vai fazer do jeito dele e ele sempre sabe como fazer. Ele nunca deixa desamparado aqueles que confiam nele. Busca em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é trazer esse reino sobre a sua vida. Reino significa governo. Reino significa
território. Reino significa legislação. Então, quando Jesus ensina, busquem o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo, busquem esse governo de Deus sobre a sua vida, busquem esse suprimento de Deus para a sua vida, busquem a justiça, andem em conformidade com a sua legislação, com a sua justiça. Não procure artifícios para suprir as suas necessidades. Faça o que é justo, faça o que é correto, faça o que é honesto, e Deus vai derramar sobre você as bênçãos na forma de suprimento das nossas necessidades. Creia que isso é real, creia que isso é da natureza de Deus. Olhar, ver a sua necessidade e te abençoar conforme, né, a riqueza que Ele tem. O reino de Deus não é como o reino dos homens, que é escasso. O reino de Deus é um reino de abastança, é um reino de transbordo, é um reino de fartura. Tudo que você imaginar que falte aqui na terra, o céu tem. Então Jesus está te ensinando no dia de hoje, busque o reino de Deus. Leve essas suas preocupações ao Senhor, que é o que Tiago diz, né? Não andem ansiosos com coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas preocupações. Então essas coisas que te preocupam, levem a Deus, deixem diante dele, porque ele tem cuidado de vós. Deus abençoe sua vida. Se você gostou aí, deixa o seu like, comenta sobre esse vídeo, compartilha com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fica na paz.